Olá, bom dia. Meu nome é Hugo Araújo, sou estudante de medicina e hoje vou falar sobre o trauma na gravidez, voltado para o ATLS. Então, os desafios iniciais que a gente está diante de uma paciente grávida que sofreu um trauma é que a própria gravidez ela já traz alterações fisiológicas, né, que eu vou discutir adiante. Então, alguns parâmetros que você está acostumado com um paciente não grávida vão ser um pouco diferentes. Coisa importante também é que você tem dois pacientes envolvidos, né? Você vai ter a mãe e o feto envolvidos. Então, por essas particularidades do trauma na gravidez, principalmente se é um trauma mais grave, sempre um cirurgião e um obstetra qualificado, eles devem ser consultados o quanto antes, nesses casos. Algumas alterações fisiológicas e anatômicas que acontecem durante a gravidez. A primeira é o tamanho do útero, é um- uma marca importante que você deve ter em consideração para estimar a idade gestacional. É que por volta de 20 semanas o fundo uterino vai alcançar a altura da cicatriz umbilical. Isso vai ser importante na hora do tratamento, que eu vou falar mais na frente. Outra alteração é que os intestinos eles são empurrados para mais cefálicos. Então, geralmente, os intestinos estão mais protegidos de traumas contusos, enquanto que o útero vai estar mais desprotegido. Aí a placenta ela é vulnerável a essas forças de cisalhamento, essas forças de impacto, né? O que vai favorecer o desenvolvimento dos descolamentos prematuros de placenta, que eu vou falar mais na frente. Outra coisa importante é o aumento do volume do plasma que ocorre na gravidez e a anemia fisiológica da gravidez, a hemodiluição que ocorre. Dos mecanismos de trauma que ocorrem, o principal é colisão automobilística, que representa 49%. Esses dados são internacionais. Quedas, 45%. Violência física, 18%, tiros de armas de fogo, 4% e queimaduras, 1%. No trauma contuso, o trauma contuso ele representa 91%. Ele pode ser diagnosticado geralmente pela presença de abrasões e contusões na área externa, como por exemplo a presença de equimoses, erosões, que vão ser mais na parte externa, né? Uma coisa importante é que as evidências mostram que o uso do cinto de segurança na parte do quadril associada com o cinto de ombro, ele está associado à menor gravidade do trauma em comparação ao uso do cinto de quadril sozinho, né? Então é importante orientar da importância de usar o cinto que apresenta as duas alças. E aí na hora de cuidar dos pacientes, você vai se perguntar, né? Se eu devo cuidar primeiro da mãe ou do feto. Então a resposta é que você vai cuidar primeiramente da mãe, porque quando a mãe está bem, é muito mais provável que o feto também esteja bem. Então, mas geralmente ao mesmo tempo você pode fazer uma avaliação dos dois, a depender do tamanho da sua equipe. Aí no primeiro atendimento da mãe, vai ser muito parecido com de qualquer paciente não grávida. Você vai garantir a via aérea, vai garantir a ventilação, podendo oferecer oxigênio, e você vai ofertar volume. Porque uma coisa importante é que, pela gravidez apresentar um aumento no volume intravascular fisiológico, essa grávida muitas vezes ela não mostra sinais de hipovolemia. Mas, mesmo que ela não mostre sinais de hipovolemia, o feto pode estar tendo um sofrimento fetal.
Justamente porque a primeira coisa que vai ocorrer é um aumento da resistência na placenta, que vai reduzir o sangue que vai para o feto, né? E uma coisa importante também é que a compressão do útero na veia cava, ela pode reduzir o retorno venoso, né? Então, uma das manobras que é utilizada é você mover manualmente o útero para o lado esquerdo da paciente, ou, se possível, a paciente pode ficar em decúbito lateral, ou ainda pode se usar o uso de inclinação da maca. Isso vai depender, por exemplo, se a paciente está com colar cervical, a depender do tipo do trauma. Aqui é um exemplo da máquina, maca 30, a prancha rígida a 30 graus. Você pode ver que o útero ele tem uma lateralização para a esquerda, mas essa manobra também pode ser feita em decúbito dorsal, sem angulação e alguém empurrando o útero para o lado esquerdo. Na avaliação do feto, as coisas que você tem que ficar mais preocupado seriam a presença de descolamento prematuro de placenta e ruptura uterina. Né? O descolamento prematuro de placenta sendo bem mais comum do que a ruptura uterina, vai ser caracterizado principalmente pelo sangramento, por dor na abdominal da paciente e, e pode ocorrer hipotensão, pode aparecer coágulos no sangramento vaginal e seria isso, né? A outra é a ruptura uterina, que também pode apresentar o sangramento, mas uma coisa que você pode identificar a palpação abdominal é a presença das partes fetais facilmente palpáveis, que vai ser um indício que houve uma ruptura uterina. Aí é importante que se a idade gestacional é de 20 a 24 semanas, já é indicado um monitoramento contínuo desse paciente o toco, com o toco, né? É, Aí, uma coisa importante é que antes disso, só a avaliação dos batimentos cardiofetais já são suficientes. Você vai fazendo o acompanhamento dos batimentos cardiofetais. Já a partir da 20 a 24 semanas, você tem que fazer um monitoramento contínuo, dessa paciente. Na avaliação secundária vai ser parecido com qualquer paciente, né? Você vai avaliar todo o paciente se existe alguma lesão que passou despercebida. Mas uma coisa mais importante na gravidez é a avaliação da região pélvica e vaginal. Você vai tentar buscar indícios de que teve alguma ruptura de membranas. Por exemplo, se você pode até fazer o teste do pH, se tem algum fluido na região e você está em dúvida, que pHs acima de 4,5 são suspeitos de ter uma ruptura de membranas precoce. Condições que estejam associadas à morte, como a risco de morte, né? Como, por exemplo, o embolismo pelo fluido amniótico ou a coagulação intravascular disseminada, elas devem ser tratadas logo de início. Depois de estabilização clínica, deve ser feita esvaziamento uterino e além dos outros tratamentos. A profilaxia de imunoglobulina anti-RH, ela deve ser considerada em todas as pacientes, mas geralmente ela não é indicada em, em ferimentos que ocorreram longe do útero, né? Se ocorreu, por exemplo, numa parte bem distal do corpo e o trauma foi leve, talvez não fosse necessário realizar essa terapia. Uma outra coisa importante é a cesárea perimorte, que ela não tem tanta evidência assim em gestantes que morreram por choque hipovolêmico, justamente porque se a mãe já teve uma complicação do choque hipovolêmico, o feto ele já vem sofrendo dessa hipóxia já há algum tempo,
Mas se, se viu que a cesárea pós-perimorte, ela pode ter sucesso se ela for feita entre 4 a 5 minutos após a parada cardiorrespiratória da mãe. É, isso poderia trazer benefícios tanto para a mãe quanto para o feto. Porque, por exemplo, a próprio o volume abdominal atrapalha a ressuscitação cardiopulmonar. E, mas geralmente você só pode fazer essa cesárea perimorte se o feto tiver mais de 24 semanas, entre 20 e 24 semanas, né? Isso é relativo. Mas por quê? Porque antes disso o feto ele não vai ser viável. Então não faz muito sentido realizar o seu parto prematuro. A parte de parada cardiorrespiratória, assim, é um assunto à parte que talvez eu crie outro vídeo falando somente sobre ele, né? Mas é, o grande diferencial que vai ocorrer na parada cardiorrespiratória, as diferenças é que é a manobra de lateralização do útero para o lado esquerdo e quando que deve ser feito a cesárea perimorte, né? Que geralmente se indica fazer depois de 4 minutos de RCP em pacientes acima de 24 semanas de idade gestacional. Deve ser feita a cesárea perimorte. A minha referência é a 10ª edição do ATLS. Essa foi a aula. Se alguém tiver alguma dúvida, pode comentar. E é isso. Obrigado.